Bom dia, meus amores! Vamos à nossa Histórias para Aquecer o Coração. E hoje a gente vai contar uma história que se chama O Buda de Ouro. Meu segredo é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. É uma mensagem de Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. E vamos então à nossa história. No outono de 1988, minha mulher Geórgia e eu fomos convidados a dar uma palestra sobre autoestima e realização profissional numa conferência em Hong Kong. Como nunca tínhamos estado no Extremo Oriente, decidimos estender a viagem e visitar a Tailândia. Quando chegamos a Bangkok, decidimos percorrer os templos budistas mais famosos da cidade. Com o nosso motorista e intérprete, Geórgia e eu visitamos numerosos templos naquele dia. Depois de um tempo, porém, todos aqueles templos começaram a se misturar em nossas cabeças. Mas um deles deixou uma impressão indelével em nossos corações e nossas mentes. Foi o templo do Buda de Ouro. O templo em si é bastante pequeno, provavelmente tem menos de 10 por 10. Quando entramos, no entanto, ficamos deslumbrados com a presença de um Buda de ouro maciço, com mais de 3 metros de altura. Pesa mais de 2,5 toneladas e está avaliado em cerca de 200 milhões de dólares. Foi uma visão impressionante. Rindo para nós, ali estava o Buda de ouro, expressão suave, mas imponente. Maravilhados, depois de tirar retratos, me dirigi a uma vitrine que continha um grande pedaço de argila com uns 20 centímetros de espessura e 30 de largura. Ao lado, um papel datilografado descrevia a história da maravilhosa obra de arte. Em 1957, um grupo de monges teve de transferir um Buda de argila do templo porque o mosteiro ia dar lugar a uma via expressa. Quando o guindaste começou a levantar a gigantesca estátua, o peso era tanto que ela começou a rachar. Além disso, começou a chover. O monge principal, preocupado com os danos que podiam ser causados ao Buda sagrado, decidiu devolver a estátua ao chão e cobri-la com uma lona para protegê-la da chuva. À noite, o monge foi verificar como estava o Buda. Com uma lanterna, tentou ver se a estátua estava seca. Quando a luz bateu na rachadura, percebeu um reflexo brilhante que achou estranho. Chegando mais perto, teve a impressão de que havia algo brilhante sob a argila. Foi até o mosteiro, apanhou um cinzel e um martelo e começou a tirar lascas da argila. À medida que batia, o pequeno raio cintilante foi se tornando cada vez maior e mais luminoso. Seguiram-se muitas horas de trabalho até que o monge se viu face a face com o extraordinário Buda de ouro maciço. Os historiadores acham que muitas centenas de anos antes dessa descoberta, o exército de Birmânia, atual Myanmar, estava para invadir a Tailândia, na época Sião. Os monges siameses, vendo que o país seria atacado, cobriram o precioso Buda de ouro com argila, evitando que o tesouro fosse saqueado pelos birmaneses. Infelizmente, parece que os birmaneses mataram todos os monges siameses, permanecendo o bem guardado segredo do Buda de ouro intacto até o dia que o monge o descobriu. No avião de volta para casa, comecei a pensar. Somos como o Buda de argila, cobertos com uma concha de dureza criada pelo medo e por nossas inseguranças. No entanto, sob essa camada, existe um Buda de ouro, que é a nossa essência de ouro, nosso verdadeiro eu. Corremos o risco de terminar nossos dias sem tomar conhecimento dela. Mas em algum momento da vida, somos capazes de encontrar essa essência de ouro. Como fez o monge com o martelo e o cinzel,
Nossa tarefa é descobrir nossa verdadeira essência. Essa é uma história de Jack Canfield, que é o autor do livro. E é maravilhoso, né, gente? Mas quantas vezes a gente para realmente para pensar e para descobrir esse ser lindo e brilhante que nós somos? Quantos de nós vai atravessar a vida inteira sem descobrir? A gente está tão ocupado com o mundo externo, a gente está tão ocupado com o de fora, que a gente esquece de fazer a nossa jornada de dentro, que é a jornada que tem o verdadeiro ouro escondido. E quantas vezes a vida a gente cobre a gente de lama, judia da gente que quem olha não dá nada e não sabe o ser brilhante que existe por dentro. Vamos permitir que você apareça? Para um pouquinho, olha um pouco para dentro e faz essa jornada linda que só você pode percorrer para encontrar o tesouro que é você. Um beijo.